Você já ouviu falar de Project Zomboid? Se não, bom, esse é o Project Zomboid. Eu queria fazer um vídeo sobre Project Zomboid já faz um tempo, mas eu não tinha ideia de como organizar tudo que eu queria falar em um vídeo. Mas hoje eu larguei a preguiça e tô aqui pra começar a falar do jogo. Então hoje eu vou falar de Project Zomboid e tudo que me encanta nesse jogo. O Project Zomboid é um jogo indie que surgiu em meados de 2011, e nas primeiras versões do jogo ele era assim, um pouco diferente do que é hoje. Antes o jogo tinha meio que um modo campanha, o personagem é o sobrevivente que precisava cuidar da esposa que tinha um ferimento na perna. E ainda naquela versão, o jogo deixa claro o final da história. A mensagem inicial fala: esse é o fim dos tempos, não há mais esperança de sobrevivência. E por último, a frase mais marcante: e foi assim que você morreu. E essa frase tá desde o beta até as versões atuais. Ou seja, teu personagem vai morrer. Uma hora ou outra tu vai vacilar, nem que demore 3 anos no jogo. E então, uma semana ou um mês inteiro que você se dedicou ao jogo, tudo vai ser perdido por um vacilinho seu. Isso pode até parecer chato, mas no final é muito da hora. Bom, diferente de muitos outros jogos, Project Zomboid é um dos únicos que realmente me dá susto. E isso acontece provavelmente porque eu realmente me importo com o personagem. Eu gastei tempo nele. Em outros jogos, quando começa uma parte perigosa ou que dá medo, até porque se eu morrer eu só volto de um checkpoint e pronto. Já tô seguro de novo. E isso não é culpa do jogo que eu tô jogando ser ruim ou coisa do tipo, mas eu acho que é mais por costume. Eu já sei que eu não vou perder nada, minha morte não vai mudar nada no jogo, mas com Project Zomboid é diferente. Quando eu abro a porta e encontro o zumbi, faz aquele som de jumpscare. Ali eu realmente tomo um susto. Até porque todo o progresso que tive com o personagem vai ser perdido caso eu vacile. Por mais que dê pra criar um novo e no mesmo lugar recuperar os itens do meu outro personagem que morreu, o personagem que eu criei não vai ter as mesmas habilidades que o outro tinha, por exemplo. E pra recuperar essa habilidade pode se tornar ainda mais difícil do que da primeira vez. Isso porque na primeira semana do jogo existem alguns programas de TV que, quando você assiste eles, você vai ganhando XP pra upar as habilidades. Essas habilidades são carpintaria, pesca, culinária e outras habilidades do jogo. São bastante habilidades. E por isso, na maioria das vezes que eu perco um personagem, eu só deleto o save, crio outro personagem em outro mundo e começo do zero. E mesmo assim, tendo que começar tudo do zero, eu não enjoava do jogo. Na primeira vez que eu perdi um personagem importante, eu lembro que fiquei muito triste, só que foi muito legal, eu diria. Eu lembro que eu tava explorando um lugar perto da minha base, e aí o zumbi me cortou, me arranhou, eu não lembro direito. No Project Zomboid você pode ser infectado pela mordida e também por cortes e arranhões causados por zumbis. E eu não sabia disso. As chances de ser infectado por corte e arranhão são bem menores, sendo o corte 25% e arranhão 7%. Mas eu dei azar e fui infectado por um corte ou por um arranhão, eu não lembro. De verdade eu não lembro. E logo meu personagem começou a ter sintomas. Primeiro um enjoo, depois a náusea, a febre, depois o mudo de doente. Quando percebi que estava doente, eu voltei pra casa e comecei a cuidar do meu personagem, ficar tomando vitamina, remédio, analgésico, comecei a comer melhor. Eu pensava que era só uma doença comum que eu tinha pegado. Só que essa doença nunca parava. Ela continuava piorando, ela piorava cada vez mais. E aí eu comecei a tomar dano e fiquei desesperado. Quando o personagem morreu, eu fiquei bem confuso. Só que aí ele levantou. E ali eu entendi tudo. Eu tinha sido infectado. O jogo realmente estava certo. Foi assim que eu morri. E como eu falei, o jogo deixa claro que no mundo de Project Zomboid não existe salvação. Todas as histórias terminam em morte. No final do beta, aparece um cara armado que invade sua casa e te mata. E esse seria meio que o final do beta. Só que ainda dá pra matar aquele cara. Então, o que será que aconteceu com aquele casal? Bom, eu acho que a gente já sabe. E no tutorial, o Espifo diz que possui uma cura. Mas não, ele só tava te enganando só. Em Project Zomboid não existe final feliz, e isso, por incrível que pareça, só me motiva a jogar. Porque sempre acho que posso criar um final feliz, sempre busco a paz pro meu personagem, mas no final sempre acabo cometendo o mesmo erro, ou um erro diferente, e ele acaba morrendo. Outra coisa que me faz gostar tanto desse jogo é sobre a ambientação dele. Cada cidade, cada local te passa um sentimento diferente. Por exemplo, Rosewood, ela é uma cidade bem tranquila comparada com as outras. Lá você sente que tá numa cidade pequena, mais pro interior. Ela tem muitos zumbis, mas nada comparado às outras cidades grandes, por exemplo. Pelos arredores de Rosewood, existem fazendas, e lá
é onde geralmente faço minha base. Bem nessa fazendinha aí. Quando eu tô nessas fazendas, parece até que eu tô no The Walking Dead. Me dá uma esperança de conseguir fazer uma mini cidade lá, um mini abrigo e de reerguer a humanidade. E como é um lugar afastado das cidades, um lugar bem tranquilo. E você sente paz quando você tá lá. É tão bom quando tem alguma coisa pra fazer, tipo construir um galpão para, sei lá, os carros, fazer uma caixa d'água, fazer caixa de madeira pra guardar mais item, trabalhar mais na base, sabe? Eu só boto uma roupinha de fazendeira e faço com tanta tranquilidade. Já em Louisville é totalmente diferente. Louisville é a maior cidade do jogo atualmente. Lá é lotado de zumbi. A sensação que dá de explorar a cidade é de perigo mesmo. Você sempre tá em perigo, sempre. Você consegue sentir o caos quando uma horda de zumbis se forma em Louisville. Parece impossível aquela horda imensa de zumbi. Outro sentimento que o jogo consegue te passar é esse sentimento. A de solidão. Você sente que é um único sobrevivente. Tudo que você encontra por NPCs foi escrito por alguém que já tá morto. Os únicos vivos que você interage, entre aspas, são os apresentadores do programa, que em uma semana param de aparecer. Os barulhos dos seres humanos ou são gritos ou são tiros que eles dão. Você pode até ir na direção dos tiros ou dos gritos, mas nunca vai conseguir achar ninguém. Isso porque ainda não existem NPCs humanos na Build 41, que no caso é a versão do jogo. Na próxima atualização, a B42, a Build 42, você adicionar os animais no jogo, mas até agora não pretende adicionar humanos na B42, e esses animais com certeza vão aumentar o nível de imersão do jogo, que já é muito imersivo. Ainda mais pra mim, que vou meio que morar na fazenda, gosto mais de morar na fazenda no Apocalipse. Vou ter ali um lugarzinho pra caçar, os bichos pra cuidar. E é isso, esse jogo só tende a melhorar ainda mais com essa build que tá insana. E espero que saia no final desse ano. Bom, outro ponto que o Project Zomboid acerta muito é na trilha sonora. É incrível que as músicas tocam exatamente no momento perfeito e elas combinam muito com o momento em que ela está sendo tocada. Elas são fundamentais para sentir uma maior imersão no Project Zomboid. Na verdade, não é só sobre Project Zomboid. Desde que eu parei de montar as músicas dos jogos, eu sinto uma maior imersão. Até porque as músicas foram criadas e planejadas para aquele momento em que ela está sendo tocada. Então, caso você vai jogar algum jogo, seja Project Zomboid ou qualquer outro, tenta pelo menos deixar as músicas ligadas no baixo. Uma coisa que me deixou meio chateado quando eu tava conhecendo o jogo ainda foi saber dos gráficos dele e da visão isométrica. Parecia que não combinava com o jogo quando eu vi. Que a jogabilidade seria ruim por conta daquilo, sei lá. Pra mim, jogo de zumbi teria que ser em primeira pessoa, senão não traria imersão e realismo. Mas conforme eu fui assistindo mais vídeos, eu fui mudando a minha ideia. Quando eu joguei, vi que combinava perfeitamente com o jogo. Quando eu via antigamente, parecia muito que não combinaria. E ainda bem que eu tava errado. A visão isométrica fica perfeita e a jogabilidade é muito boa. Eu só não acho tão bom quando o personagem utiliza a arma. E a mira é meio estranha, mas isso aí dá pra relevar. O jogo é muito realista, mas isso não torna impossível de jogar. O início do jogo para alguém que é iniciante é bem cruel. Mas se você insistir e olhar alguns vídeos no YouTube, o jogo vai fazer mais sentido e vai ficar bem mais facinho. E você começa a gostar do jogo depois desse momento de aprender mais sobre ele. E aí tudo fica mais legal de se fazer, até porque, diferente das outras vezes, agora você sabe como é que joga o jogo. Tem muita coisa pra fazer nele. Muito da hora saber que a Indie Stone, com menos de 40 pessoas, consegue fazer um jogo tão grande quanto o Project Zomboid. Por conta de ser uma empresa indie pequena, eles demoram bastante para lançar atualizações. A última grande atualização, a B41, foi lançada 20 de dezembro de 2021. E possivelmente esse ano lance a B42. Ou seja, depois de 3 anos vamos ter outra grande atualização. Entre essas teve várias pequenas atualizações. E essa atualização vai ter muita coisa da hora, muita. Melhor distribuição de zumbis, melhor iluminação, novas profissões, animais, novo limite de altura e ratos. Além de diversas outras coisas, que é muita coisa. Se você quer saber, é melhor dar uma pesquisada aí. Coisas da B42, novas coisas da B42, não sei. E eu comprei esse jogo em 2022. E de lá pra cá, sempre quando dá uma vontadezinha mínima que seja de jogar esse jogo, eu vou lá, jogo e vicio sempre. Inclusive, enquanto eu fazia o roteiro desse vídeo aqui, eu tava querendo gravar uns momentos jogando, gravar mais o início e também mais avançado no Apocalipse, mas acabou que eu viciei de novo e eu esqueci completamente que tinha que gravar. Eu só gravei um momento dessa gameplay, foi quando eu tava fazendo uma coisa interessante. Eu tava explorando uma cidade chamada Marsh Ridge,
que é uma cidade bem misteriosa. Existem até teorias de que lá era uma cidade para funcionários de uma base militar que pesquisava negócio do... Mas isso aí são teorias, coisas sobre a história atual do jogo. Eu não vou entrar muito porque é mais sobre teoria. Mas voltando, eu estava explorando lá e achei um mapa anotado. Nele estava escrito isso. Na parte vermelha estava escrito: desejo a Deus que nunca tivesse sido colocado aqui, apesar de boas lembranças. Na parte azul tinha escrito: centro comunitário. Você encontrará meu corpo aqui. Eu te amo. E logo depois o xizinho. Se você conseguir fazer isso antes de virar, há algo aqui para ajudar. Voltaremos juntos de alguma forma. E bom, eu não sei a ordem que está escrito isso, que a pessoa escreveu isso. Mas isso me deu uma sensação tão estranha e diferente. E a partir daí eu fiz um objetivo pra mim mesmo: achar o corpo daquela pessoa. E aí eu fui nesse centro comunitário. E eu varri aquele centro comunitário, matei todos os zumbis que estavam nele. Só que eu não achei nenhum corpo. E aí eu deduzi que era algum zumbi lá que eu tinha matado. Algum deles era ela. E aí eu senti uma sensação estranha. Porque imagina a situação: você tá prestes a morrer e escreve meio que uma carta de despedida no mapa para a pessoa que você ama, mas essa carta nunca chega nessa pessoa. E ao invés disso, ela chega num cara aleatório que, mesmo indo procurar você, ele não sabe nem quem você é, não sabe qual é o seu rosto, então ele nunca vai saber quem é você. Ninguém nunca vai saber quem é você. Meio que você desaparece pro mundo, sua identidade já era. Ninguém mais vai lembrar de você como uma pessoa. E para aquele estranho que achou aquela carta, você é nada mais nada menos que palavras. Você não tem rosto, você não tem voz, e meio que eu sabia que só eu vi ela. E só eu iria ver ela. Eu era a única pessoa que ia encontrar ela. Ninguém mais vai conhecer ela e ninguém vai saber daquela carta. E mesmo assim, eu não tinha nem certeza se algum daqueles zumbis era ela. Só que logo depois que eu fui indo na direção da casa pra tentar acabar com aquele meu objetivo, eu saí, só que pela outra entrada do centro comunitário. E aí eu encontrei um corpo. Nessa hora eu comecei a gravar. Só eu ia olhar pra aquele corpo e olhar que, pô, foi uma pessoa e essa pessoa amou alguém. Imagina que alguém que passasse lá e olhar pra aquele corpo e ia ver, tá, é só um zumbi, como qualquer outro. E nessa eu fui, como eu falei, em direção à casa que tinha marcado. E quando eu abri a janela, o alarme começou a tocar. Mas pra minha sorte, tava na frente da janela a bolsa onde ela tinha deixado. E lá tinha uma shotgun, tinha uma arma, uma espingarda. E eu ainda tentei olhar pra ver se tinha mais alguma coisa, só que não tinha. E aí era melhor só ir embora logo. Só que mesmo assim, mesmo dando sorte da bolsa estar na janela, não adiantou de nada. O meu personagem tava mal, ele tava com sono. E eu só não levei muito isso em consideração. Eu fui mesmo assim, mesmo despreparado. Eu pensei que eu tava mais forte que os zumbis. Eu pensei que eu já tinha vencido aquele mundo. Só que não, eu não tava. Eu até pensei em explorar Master Raid armado, mas eu não achei que valia a pena. Mas isso poderia ter mudado, eu poderia ter lembrado que tinha uma arma, poderia ter lembrado que tinha uma shotgun na mão, poderia ter carregado, poderia ter fugido, poderia ter levado café pra poder tirar o sono do meu personagem. Isso tudo poderia ter me salvado, mas não me salvou. Não foi isso que aconteceu. Eu tinha morrido e foi isso. Eu não tava com raiva, eu não tava triste, mas eu senti a mesma sensação. Senti que ninguém mais ia olhar para o meu zumbi, ia ver uma história. Talvez visse, até porque meu zumbi tava todo equipado de pé de cabra, mochila e tudo mais. Mas ninguém ia saber o que eu fiz, a vida que eu tive. Só ia olhar para mim como um zumbi que tá cheio de loot. Eu senti a mesma coisa que no caso da mulher. Só que nesse caso, eu tava no lugar dela. E se você quer começar a jogar Project Zomboid e ter essas experiências que eu tive e ter outras experiências divertidas com o jogo, eu vou fazer um guia pra você aí se viciar. Esse aqui é mais pra gente iniciante ou pra quem não jogou muito o jogo. Então vamos lá. Primeiro, jogue sozinho. A primeira experiência eu acho que tem que ser você jogando sozinho. Até porque você pode aproveitar melhor de algumas funcionalidades do jogo. Como os botões pra acelerar o jogo, que é uma coisa muito útil. E se você jogar no multiplayer, você não vai ter acesso a esses botões de acelerar o tempo. E por isso você pode ter até uma experiência meio enjoativa. Além de que no solo você pode dormir, pode usar as traits de dormir oco ou de madrugador, porque você tá no multiplayer. E questão de tempo no multiplayer, meio que não dá pra mexer direito assim, é mais difícil. Segundo, jogue no modo sandbox.
Como é sua primeira vez, aproveita do modo sandbox. Eu recomendo criar um modo parecido com o The Walking Dead, com zumbis mais lentos, mais frágeis, burros e etc. Isso vai te ajudar muito a pegar mais a vibe de exploração do jogo, mas também não vai deixar o jogo extremamente fácil, né? Até porque o meu tava no modo sandbox e aconteceu isso aí. Além de que você pode aprender mais sobre a sobrevivência do jogo, sobre construir, sobre agricultura, sem se preocupar tanto com os zumbis. E se seu personagem tiver muita força, eu recomendo aumentar a resistência dos zumbis para que você não mate eles com um tapa. Até porque o meu personagem ele tem literalmente 0 de força. Então os zumbis frágeis ficam difíceis até de quebrar, de matar no caso. E mexa à vontade na configuração de gerador e de geração de carro. Só se preocupe em aprender. Depois você vai melhorando, deixando o modo apocalipse e tudo mais. 3. Aprenda sobre o jogo. Tenta ver alguns vídeos no YouTube, não são muito longos e também não é muito difícil de aprender. De verdade, vale a pena aprender muito sobre esse jogo. É muito da hora você saber do jogo. E começa pelo básico. Um canal que eu assisti muito para aprender sobre o jogo foi o canal Fab Stream. Lá eu aprendi muita coisa. Eu comecei pelo tutorial de medicina lá. E aí você pode começar assim como eu, pela medicina, depois vai para mecânica, carpintaria, agricultura, e aí vai indo. É bem legalzinho de jogar essas coisas, de ser mecânico, de ter diferentes profissões. E vai procurando tutoriais conforme você vai precisando fazer as coisas no seu save. Por exemplo, agora eu vou mexer com agricultura. Olha lá um tutorial de agricultura. Pô, agora eu vou precisar melhorar o meu carro. Vai lá e olha um tutorial de mecânica, por exemplo. 4. Escute as músicas do jogo. Como eu falei antes, as músicas do Zomboid casam muito bem com os momentos que ele toca. Tipo de tensão, calmaria. Então deixa ele ligado, nem que seja no volume baixinho, sabe? E 5. Nunca trate o jogo como um jogo. Permita que ele te deixe imerso. Tenta prestar atenção no jogo, tenta jogar sem assistir vídeo no YouTube. Tenta pensar como se aquilo fosse a vida real, como se fosse a sua vida ou como se fosse a vida de um personagem no universo paralelo real. Tenta pensar que os zumbis tiveram uma vida, que suas escolhas têm peso. Até porque tem, né? Se você morrer, vai perder muito tempo da tua vida. Esquece que aquilo é um jogo enquanto tu joga. E é isso. Essas são as 5 dicas para que você vicie no Project Zomboid. E eu não falei muito dos mods, até porque eu queria falar mais do jogo Vanilla em si. Mas eles também são muito bons. Primeira vez que eu joguei o mod, eu peguei o modo de skate. Também tem uns que adicionam mais vegetação, mais a vegetação invadindo as cidades. Tem vários tipos de mod. E pô, eles são bem feitos. A comunidade se empenha muito em fazer eles. E espero que você vicie nesse jogo maravilhoso. E aproveite bastante a diversão que ele vai te fornecer. Esse jogo é uma pérola que ainda bem que eu conheci em 2022. E eu espero que esse jogo cresça ainda mais. E esse vídeo só existe porque esse jogo me encantou do início ao fim. E Project Zomboid é um dos meus jogos favoritos. Com certeza tá ali entre os top 5 ou até nos top 3. Espero que depois desse vídeo, caso você tente dar uma chance para esse joguinho, espero que também vire um dos seus jogos favoritos. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e falou!